A palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Essa frase se encontra em 1 Timóteo capítulo 2. Na verdade, o apóstolo Paulo fala mais coisas nesse contexto. Ele está falando de um time que Deus organizou para salvar a humanidade. Esse é através do Senhor Jesus, mas também através da sua igreja. Por isso que ele está ali dando tarefas para homens, para mulheres, falando de episcopado, de diaconato e de como os homens devem proceder diante das nações e que eles devem levantar as mãos santas, orar em todo lugar, em todo tempo, orar pelos reis. É um sacerdócio. E aí, nesse contexto, Paulo fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aí ele fala que isso é um testemunho que deve ser falado em todo o tempo. O que é lindo em tudo isso é que no capítulo 3, Paulo fala do mistério da piedade. Na verdade, grande mistério, que ele explica que é o mistério da fé. Ele fala que esse mistério consiste em Jesus, ele ter se manifestado em carne, ter sido justificado pelo Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E grande é esse mistério mesmo. Até a sequência desses fatos se torna um grande mistério. E esses assuntos estão relacionados. E quando chega no capítulo 6 da mesma carta, Paulo fala da segunda vinda do Senhor e disse que haveria épocas determinadas que o Pai revelaria essa vinda. Isso tudo é incrível. Mas eu queria que vocês pensassem nisso. Quando Deus criou o homem, ele criou já com um propósito pré-estabelecido. Deus sabia tudo o que haveria de acontecer nesse mundo. Aliás, ele decidiu e escolheu fazer homens com poder de escolha. Deus sabia da queda do homem por causa do seu poder de escolha, sabia de tudo isso. E o diabo não frustrou o seu plano. Porque o homem continua sempre com escolha. No próprio livro da lei, Deus prova isso, quando ele diz que colocou diante de Israel a bênção e a maldição, a vida e a morte, e disse para eles escolherem o bem, se eles quisessem viver. Deus não poderia fazer isso para um povo que não tivesse escolha. Então, irmãos, esse assunto é muito lindo e ele tem que ser testemunhado por testemunhas fiéis. Não por igrejas caídas, por reverendos desviados da verdade. Esse é um testemunho que os justos devem dar do seu Senhor. O Senhor ainda quer se relacionar com um homem que tem poder de escolha. Porque o Senhor também arriscou isso no passado. Ele tomou uma decisão. Se ele não fizesse o homem com poder de escolha, ele não precisaria vir se entregar pelo homem. Mas como ele decidiu fazer o homem com poder de escolha, ele também sabia que ele ia ter que dar vida para resgatar todo esse potencial do homem. Muitos homens não serão salvos e não se salvarão, mesmo Deus chamando e mesmo Deus querendo, porque eles não querem e Deus continua sendo Deus. Isso foi testemunhado tanto na lei, como nos profetas, como no Novo Testamento inteiro. Mas homens desviados da verdade de Deus, eles torcem essa palavra diante dos nossos olhos. São homens que terão que dar conta por prevaricarem contra o Evangelho de Cristo. Imagine se Deus tivesse que retirar o poder de escolha do homem para ele poder salvar o homem, porque senão todo homem escolheria o diabo, e lá do inferno, se Deus abrisse o inferno e falasse para os homens saírem, se eles tivessem poder de escolha, eles iriam cuspir em Jesus e falar que eles preferem lá? Isso seria motivo de chacota no inferno. E é motivo de chacota, porque isso são pregados por pessoas que estão doentes na alma. Pessoas que não têm um mínimo de senso do que é amor. Estão com a mente cauterizada. Porque esse tipo de pregação dá legalidade para o diabo chegar para Deus e falar o seguinte, e vocês vão concordar que isso é real.
Você sabe que o diabo, ele ainda é acusador dos irmãos. Vai chegar um tempo em que ele não vai poder mais fazer isso, mas ainda ele é acusador. E ele poderia chegar na presença de Deus e lançar um desafio de chacota, na qual tanto o pai como o filho, como todos os anjos teriam que ficar quietos e abaixar a cabeça. O diabo poderia falar: você tirou o poder de escolha da sua criação. Logo no primeiro homem eu frustrei o seu trabalho. E depois você tem que tirar o poder de escolha deles. E tem que escolher por eles. Tem que escolher quem que você mata, quem que vai para o inferno. Só para mostrar que você é Deus. Eu não sei aonde que você se torna melhor do que eu nisso. E o mais vergonhoso, isso é o diabo discursando com Deus. Um discurso que inevitavelmente poderia acontecer. É um discurso que se encontra dentro dessa linha calvinista. Dessa linha de homens que estão perturbados e doentes e adoecendo outros homens. E aí, nesse discurso, o diabo poderia falar: se você não tira o poder de escolha da sua criação, todos escolheriam a mim. Nem a cruz do seu filho poderia fazer o homem escolher você. Nem a cruz do seu filho tem esse poder. Então você tem que ainda mandar o seu filho e ainda tirar o poder de escolha deles, porque senão eles escolhem a mim, mesmo com a cruz do seu filho. Irmãos, isso é um discurso real e seria vergonhoso. Não tem como nenhum calvinista fugir disso. Não tem como eles falarem aquela loucura que eles falam. Ainda que eles continuam falando, mas é coração duro. A raça mais doentia dentro da linha evangélica não são os adventistas, não são os pré-tribulacionistas, são os calvinistas. E os pais desse povo doente são esses: Augusto Nicodemos, Hernande Dias Lopes, entre outros. Mas essas duas falsas testemunhas têm que ser colocadas como exemplo para todos. Foram eles que, vivendo de dízimos nas suas casas, começaram a ler todos esses livros que Deus permitiu que ficassem escritos para colocar o coração dos homens à prova. Deus permitiu que esses homens escrevessem essas loucuras como sendo a palavra de Deus. E aí esses homens, não podendo estudar a Bíblia de maneira corretamente, não tendo nem esse dom para fazer isso, eles preferem buscar a inspiração dos seus sermãos dentro desses livros. Martinho Lutero, João Calvino, John Piper, quer dizer, John Piper é da atualidade aqui, Charles Spurgeon, que escreveu muitos livros, muitos dos seus sermões foram registrados. Então, esses homens de hoje, porque não conhecem a palavra de Deus, têm que buscar inspiração nesses livros. E eles trazem à tona esses ensinos, como se fosse a palavra de Deus. E quando você joga na cara isso que eu estou falando para vocês, diante desse povo doente, porque esse povo tem que estar doente na alma para achar que isso é justo, para achar que um Deus que criou os céus e a terra e que é justo, tem que fazer esse tipo de atitude para poder salvar homens. Aí eles usam esse tipo de argumento, que você vê que é um argumento que não existe na Bíblia. Eles usam o argumento no seguinte: que o povo que não é calvinista, eles acham que Deus está ali desesperado tentando salvar o homem, quase que se ajoelhando na frente do homem para que o homem aceite a salvação. E aí a salvação na mão do homem, a obra de Deus fica inválida. Então Deus tem que ficar implorando para ser aceito. Irmãos, isso não é argumento de gente doentia? Fala a verdade, porque isso não aparece na Bíblia. Eles acham que se tirar o calvinismo, a realidade é essa. Homens que vão ficar se gloriando e não sei o quê. Aí quando você mostra o que é o calvinismo para eles, eles falam que você está pintando um espantalho. Que você está criando um espantalho do calvinismo. Eles falam: você não conhece o calvinismo. Você não conhece a eleição. Aí você vê que esses homens têm como referência Reverendo Augusto Nicodemos. E o Augusto Nicodemos, em vários vídeos,
fala que nem ele mesmo sabe explicar isso. Nem o reverendo sabe explicar como é que essas crias, sabe, são raças de serpentes, começam a falar para você que você não sabe, você não entende. Nem o reverendo deles entendem. E é engraçado que o reverendo diz várias vezes que não entende, mas ele sempre está explicando. Ele não entende o porquê que Deus quis salvar ele, os filhos, o neto, a esposa. É claro que ele vai ter que falar isso, né? Porque eu acho que seria muito ruim ele saber que Deus poderia salvar alguns dos filhos dele, salvar o neto dele, e Deus simplesmente não quis. Simplesmente, não é por nada, é de graça. É só para mostrar que ele é Deus mesmo. Deus quis salvar o Augusto Nicodemos, mas vai pegar 2 filhos e talvez a mulher dele e lançar no lago de fogo só para provar que ele é Deus. Mas eles não admitem isso. Eu também posso fazer o seguinte, segundo o que vocês mesmos pregaram. Segundo Hebreus 6. Eu posso ter dado para vocês a minha iluminação, a boa palavra, não é qualquer palavra não, a boa palavra. E fiz de vocês participante do meu espírito. Só esses 3 itens, tem mais 2 ali em Hebreus 5, em Hebreus 6, mas só esses 3 itens já mostra que a pessoa tem todas as condições para se achar uma eleita. Aí eu fiz você pregar para outras pessoas, porque eu queria salvar outras pessoas. E aí eu usei vocês durante um tempo, mas depois eu deixei vocês andar nos seus pecados. Vocês tiveram uma crise emocional no futuro, porque eu abandonei vocês nos seus pecados. Vocês achavam que eram eleitos, mas na verdade era a minha graça evanescente. E aí eu jogo vocês no lago de fogo. Deus poderia fazer isso, não poderia, irmãos? Segundo o evangelho calvinista, esse evangelho de porcos, que são bolotas de porcos, Deus poderia fazer isso. Aliás, ele é Deus. Essas pessoas, irmãos, não sabem nem o que é amor. Como que você vai amar alguém com esse lixo na sua cabeça? Como? Porque se isso for verdade, ainda que eles falem que isso é um espantalho, não é coisa nenhuma, isso é o que eles pregam. É que a mente deles estão tão travadas que eles nem têm coragem de fazer o cálculo. Mas é isso. Se Hebreus 6, o assunto de Hebreus 6, que o escritor de Hebreus fala que Deus faz da pessoa iluminada, participante de uma boa palavra, do Espírito Santo, entre outras coisas, e ela cai, então é impossível renová-la para o arrependimento, e isso não tem nada a ver com apostasia, com uma pessoa que era eleita e perdeu a salvação. Se esse não é o assunto, então o escritor de Hebreus está falando de fato de pessoas que nunca foram salvas. Era o que os calvinistas apelidaram de graça evanescente, ou chamado externo. Esse povo retardado sempre tem uma nova palavra para tentar explicar a sua doutrina. Então, isso pode acontecer com eles? Pode acontecer com a família deles? Por que não? E se isso for verdade, você tem filho pequeno? Tem? Sua filhinha, seu filhinho? Ou quem sabe você é um jovem que acredita nessa porcaria? Você tem o seu pai, sua mãe. Aproveita para dar um abraço neles agora. Para aproveitar um pouquinho da vida que você tem com eles agora. Você é eleito, né? Mas você não sabe se eles são. Ou você vai se enganar achando que porque você é eleito, toda a sua família é salva. Essa maldição cai sobre os outros, na sua não. Você vai chegar a esse nível de hipocrisia? Pode ser que você chegue mesmo. Mas saiba que Deus é Deus. Ele pode catar o seu filho agora, a sua filhinha que você abraça, e daqui a alguns anos lançar eles no lago de fogo. É lá, Deus pode fazer um caminhão, pegar eles na rua, morrer com uma doença. Porque Deus não ama. Simplesmente as pessoas morrem assim. Então Deus pode matar eles de alguma maneira, porque Deus é Deus. E depois, no dia do julgamento, joga no lago de fogo, na frente de vocês. E assim ele prova que ele é soberano.
Fala a verdade, irmãos. Agora eu estou falando com irmãos. Esse povo não é doente da cabeça? Só por esse raciocínio que é bíblico e está dentro da mensagem deles, quer dizer, não é bíblico, mas está dentro da mensagem deles, só por esse raciocínio, esse povo já deve estar fora do reino de Cristo. Ué, um povo desse vai se assentar no trono para julgar? Paulo não fala que nós haveremos de julgar os homens e até os anjos? Eu não tenho coragem de me assentar num tribunal e fazer um julgamento sobre alguém que foi incapaz de fazer o bem. Vai estar escrito no livro das obras, essa pessoa pregou a palavra, ela pregou muito bem, ela tinha a palavra de Deus, ela teve o Espírito Santo, ela até se achava uma eleita, mas na verdade vai estar registrado no livro das obras. Era uma graça evanescente. Então Deus, nesse ponto aqui, nesse ano, ele abandonou ela nos seus próprios pecados, porque ele tinha que provar que ele é Deus, ele não iria ficar feliz se ele não fizesse isso. E aí essa pessoa, depois que Deus a abandonou, podendo salvá-la, essa pessoa cometeu isso, isso e isso, e ela é responsável pelas suas obras. Aí eu vou ter que julgar uma pessoa dessa e lançar ela no lago de fogo? Deus me livre de cometer uma loucura dessa, porque essa é exatamente a porca e nojenta mensagem calvinista. Quem dera se Augusto Nicodemos estivesse ouvindo as minhas palavras aqui. Deus vai cobrar muito caro desse homem. E não só dele não, Hernandes Dias Lopes. Deus vai cobrar caro dessas pessoas. Eram para elas estar pregando a realidade do dízimo, e não para transformar o dízimo em dinheiro e colocar no seu bolso. E ficar condenando os outros mais bizarros do que eles em relação a dinheiro. Eles são contra a Universal, são contra os apóstolos que a si mesmos se denominam apóstolos e bate forte contra eles. E eles acham que eles estão livres. Eu sei que Valdemiro Santiago é um demônio, eu sei, qualquer um sabe. Mas ele não prega essa nojeira calvinista. Ele não tem coragem de pregar uma imundícia dessa. Eu sei o que Edir Macedo é. Todo mundo que tem um pouquinho de bom senso sabe. Aí eles acham que eles estão fazendo muita coisa para o reino de Deus só porque eles estão contra essas pessoas. Coisa assim que até um ímpio pode ver que são pessoas perversas. E você acha que não é perversidade torcer o Evangelho de Cristo, pintar uma caricatura de um Deus demoníaco, doente, com distúrbio mental, e chamar isso de bíblico? Chamar isso de justiça? Acha que Deus não vai cobrar desses homens? Muitos desses homens nem entrarão no reino de Cristo. Como que eu sei disso? Porque eu conheço a palavra de Deus. Na mente desses homens, quando Jesus vier, sabe o que vai acontecer? Jesus vai salvar os calvinistas, ou seja, os eleitos, e o resto do mundo inteirinho vai para o inferno. Não restam nações. Olha, vai restar nações como? Como que nações vão restar? Na mente deles isso não cabe, não tem cabimento. Mas está escrito na palavra de Deus. Não restam nações, nada, só vai ser estipulado na vinda do Senhor Jesus um grande trono branco, porque eles acreditam que Jesus está reinando aqui, agora. Jesus está reinando. Mas lá em Apocalipse 11 diz que no toque da última trombeta, que o Senhor Jesus vai assumir o seu poder e passar a reinar. O que eles fazem com textos assim? Vamos procurar nos livros de João Calvino, de Charles Spurgeon, vamos ver o que esses homens falaram, porque eu não tenho ideia do que isso representa. Só Deus sabe. Então eles preferem, na utopia do seu pensamento, achar que Cristo está reinando agora. Então, quando Cristo vier, um grande trono branco vai ser estabelecido, essa terra vai ser toda destruída, vai todo mundo para o céu, mas primeiro vamos mandar todo mundo para o inferno. Irmãos, esse é o evangelho mais porco que eu ouvi na minha vida, de pessoas que querem passar imagens de mestre, de reverendo. Fala a verdade, como que você vai respeitar uma pessoa dessa?
Aí tem pessoas que ouvem tudo isso e ainda tem a cara de pau de falar: vamos reter o que é bom. O que sobrou de bom para reter nessa porcaria, irmãos? O que sobrou? Esses homens têm que tomar vergonha na cara. Dá vergonha. Esses homens representando o Evangelho de Cristo dá vergonha. Se você não sentir um pingo de indignação quando virem esses homens falando essas coisas, vocês não nasceram de novo. Vocês nasceram só a primeira vez e estão vivendo a vida de vocês preocupados só com a vida de vocês. Porque quem faz uma perturbação dessa na casa de Deus, com a esposa de Deus e com os filhos de Deus, e não se importa, acha que isso é normal, cada um tem o seu pensamento, vamos reter o que é bom porque são nossos irmãos, vocês não nasceram de novo. Vocês acham que esses homens estarão no reino de Cristo? Não estarão. Não só por esses motivos, que são os mais graves, mas por outros. Muitos homens, irmãos, perdem a salvação por muito menos. Ninguém pinta uma imagem de um Deus demoníaco desse e fala que é justo. Ninguém vai lutar para implantar um evangelho maldito desse na cabeça das pessoas e vai ficar sem punição. Ninguém vai fazer isso. Eles são indesculpáveis, eles têm a Bíblia deles na frente deles. Jesus falou, para finalizar aqui o estudo, Jesus falou em Apocalipse para uma das igrejas que eles estavam sendo enganados. É para a igreja de Tiatira, se eu não estiver enganado. Jesus fala que tinha pessoas que toleravam a Jezabel, a grande meretriz de Apocalipse. Vocês sabem que a grande meretriz de Apocalipse faz também uma referência à Igreja Católica. E a Jezabel, que está lá sendo mencionada como uma meretriz e que seduz aos homens a comerem comidas sacrificadas a ídolos, Jesus fala, ele dá um testemunho. E ele fala, eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, se recusa a se arrepender. Primeiro ponto, essa frase é verdade ou é mentira? Como que Jesus vai ser verdadeiro quando ele diz que deu tempo para uma meretriz se arrepender, só que ele mesmo não faz a pessoa se arrepender? Não dá oportunidades legítimas para a pessoa se arrepender. Como que ele vai testemunhar isso com justiça, sendo que isso vai ser provado ao contrário? Eu mesmo, se fizesse parte dessa meretriz, no tribunal de Cristo, porque os homens vão poder se defender, é um tribunal, eu mesmo iria levantar a mão e iria falar, peraí, como que você deu tempo para eu me arrepender, sendo que você colocou em mim uma graça evanescente? Você me chamou, estendeu a mão para mim, mas eu nunca poderia pegar na sua mão porque simplesmente você não me quis. Irmão, se alguém levanta um testemunho desse contra Deus no dia do julgamento, Deus não tem resposta. Não teria. Mas ele vai ter resposta se realmente ele quis que a pessoa se arrependesse. Ele estava pronto a salvá-la, mas ela não quis. Ou essa pessoa andou nos caminhos dele por um tempo. Sabe qual é a prova que esses homens que eu mencionei, sem medo nenhum, serão indesculpáveis diante do Senhor? Essa é uma das provas. Jesus falou que deu tempo para ela se arrepender e ela se recusa a se arrepender. Veja a parte literal que eu acabei de falar e traça a parte profética. A parte profética é que a igreja está aí. A igreja católica está aí hoje. E ela se recusa a se arrepender. Aí Jesus fala, eu vou prostrar os seus filhos em grande tribulação. E todas as igrejas conhecerão. Esqueci o restante da frase. E todas as igrejas reconhecerão que eu sou aquele que sonda mente de corações. Eu acho que é esse o restante. Lindo, lindo, perfeito, justo e verdadeiro. Agora, na mensagem calvinista, o que eles iriam falar? O que esses perturbadores iriam falar? Outra coisa, eles falam que Jesus morreu só pelos eleitos. É a expiação ilimitada. Nenhuma gota de sangue de Jesus foi derramada por quem
não foi eleito. Mas veja bem, Pedro fala na sua primeira carta, logo no início, ele está acusando homens, denunciando, e acusando homens que se esqueceram da purificação dos seus pecados. Pedro está falando que pecados foram purificados e não tem como Jesus purificar pecados das pessoas se não for na cruz, porque foi na cruz que ele fez a purificação. Está em Hebreus 1 e Hebreus 9. E Pedro fala que esses homens se esqueceram da purificação dos seus pecados outrora perdoados. Irmão, se Jesus purificou a pessoa, perdoou a pessoa, somando com Hebreus, deu do Espírito Santo, da boa palavra, foi participante dos poderes do mundo vindouro, foi iluminada, e Deus nunca teve a intenção de salvar essa pessoa, esse Deus é doente. Mas na verdade o nosso Deus não é doente. A mente desses pervertidos que estão doentes. E se eles não se arrependerem, eles não vão poder nem sequer pôr o dedo no reino de Cristo. Pôr o pé, o dedão do pé. Porque o reino de Cristo é reino de justiça, paz e alegria. Esses homens pregam a injustiça. Que paz é essa que eles pregam? E como que uma pessoa vai sentir alegria em pregar um lixo desse? E tem vários outros exemplos, não são só esses não. São exemplos aqui que eu poderia dar 20, 30 voltas aqui e falar para vocês que não ia parar. Mas eles escolhem textos isolados, recortam esses textos. Na verdade, eles não escolhem nada, já está tudo escrito nos livros de Charles Spurgeon, de Martinho Lutero, de João Calvino e entre outros pregadores. Já está tudo escrito. Eles só vão ali ler os livros enormes, grossos, e para tirar o seu sermão dali. Querendo o tempo todo ficar falando da mensagem calvinista, da eleição antes da fundação do mundo. Irmãos, para Deus eleger homens antes da fundação do mundo e para a mensagem da predestinação ser bíblica, você não precisa ser calvinista. Existe outro ponto de vista para você entender isso, onde não anula em nada a soberania de Deus. Eu vou estar falando disso para vocês em outros vídeos de maneira mais curta, porque aqui eu dei exemplos claríssimos. Claríssimos.